Graça e a paz de Cristo Jesus para todos mais uma vez. Estou aqui mais uma vez com o nosso projeto de exposição bíblica, de meditação em passagens das Escrituras. E no caso eu estou aqui me detendo na Epístola de Paulo aos Romanos. E mais uma vez eu continuo no formato de gravação, não é? Então não importa o horário que você esteja vendo, que você seja abençoado por mais uma gravação. Então, nesse momento eu vou estar orando e vou continuar com a exposição do capítulo 9 de Romanos. Eu tinha começado do versículo 1 até o versículo 18. Agora eu devo concluir do versículo 19 ao versículo 33. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, me coloco aqui, Senhor, confiando inteiramente na Tua graça para explicar esses textos e aplicá-los, Senhor, para a Tua glória. Ó Deus, não a mim, Senhor, mas ao Teu nome dai glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Santo e poderoso Deus, nesse momento, não podemos, Senhor, nos esquecer dos Teus benefícios e não podemos esquecer de que o Teu Evangelho ele deve ser pregado em sua completitude, envolvendo, Senhor, arrependimento e envolvendo a fé no Salvador que é Cristo Jesus. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, a nos iluminar, nos orientar em toda boa obra, em nome de Cristo. Amém. Vamos abrir então a palavra de Deus, Romanos capítulo 9, versículo 19 em diante, que diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz Oséias: chamaram povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Pois bem, então aqui, só para a gente retomar o fio da meada dessa nossa meditação, só quero assim resumir o que foi dito na semana passada acerca do capítulo 9, dos primeiros versículos. Então é o seguinte: tudo girou em torno da ideia da soberana misericórdia de Deus. Então a primeira característica dessa soberana misericórdia de Deus, vocês podem ver nos versículos 1 a 5, que são o quê? Aquela que une todos os eleitos a Cristo. Então quer dizer, a gente pode perceber que Cristo quem desperta os eleitos antes da fundação do mundo.
Ele é que é o meio, o único o qual é baseada toda eleição divina, toda escolha para a salvação. Segundo, é aquela que tem por base a fidelidade de Deus. Uma vez sendo Deus fiel, ele é fiel para completar a obra na vida daqueles que ele chamou eficazmente, daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo para salvar, daqueles que experimentaram verdadeiramente o novo nascimento através do dom da fé, através do arrependimento. Terceiro, que essa soberana misericórdia de Deus também é aquela que demonstra que a misericórdia de Deus é a revelação da sua glória. Ou seja, tudo que ele faz é para a glória dele. Então a gente pode perceber o seguinte, que essa eleição não vai depender do esforço humano, mas vai depender da misericórdia de Deus. De que essa eleição, ela também mostra como exemplo de que se há eleitos, há também preteridos, ou seja, não eleitos, ou seja, réprobos, também chamados assim. Então quer dizer, da mesma forma, assim como Deus abre o coração de uns, a outros ele não abre. Pelo contrário, endurece-os. Mas o sentido principal de endurecer é justamente Deus resolver não utilizar-se da sua misericórdia, mas deixar os que não são eleitos morrerem em seus delitos e pecados, ou seja, seguirem a sua natureza pecaminosa, continuarem com a sua culpa herdada de Adão e sua corrupção também herdada de Adão. E qual é o resultado desse pecado? A morte, ou seja, morte eterna. Então é fundamental isso. Então, para a gente se localizar. Então, tudo isso, esse capítulo 9, ele tem a ver com a ideia de eleição e de reprovação, ou seja, de eleição e preterição. Então, olhando agora para o texto, né, para o texto que estamos vendo, então a gente pode falar do efeito duplo do Evangelho. Do efeito duplo. E ele tem esses dois momentos, esse efeito duplo, que é uma eleição incondicional e soberana daqueles que são os vasos de misericórdia. Segundo, uma justificação fundamentada na fé do Salvador, né? Na fé no Salvador, que é Cristo Jesus. Então, vemos aqui, né? Voltemos aqui ao capítulo 9, versículo 19. Vamos à leitura. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Então, a gente pode perceber aqui que alguns intérpretes têm o hábito de falar o seguinte, de falar que quando Deus elege, ele na realidade ele elege povos, ou seja, assim como ele elegeu Israel, assim como ele elegeu a igreja, só o que a gente pode ver aqui é que o que tem a ver aqui, que Paulo está falando, é que ao ir além de Israel, Deus, na realidade, para poder incluir os gentios, ele teve que fazer algo diferente para demonstrar isso. A sua eleição, a sua misericórdia. Qual foi? Justamente demonstrar que, na realidade, a salvação é algo individual. Isso é que é a questão fundamental aqui. Então, o que a gente pode ver? Que se nós discutimos com Deus a questão de quem deve ser eleito, quem não deve ser eleito, isso é usurpar, ou seja, isso é retirar a prerrogativa da onipotência de Deus, da onisciência de Deus e da onipresença de Deus, ou seja, retirar o seu atributo de soberania absoluta. Por quê? A soberania absoluta é uma soberania de um ser perfeito.
Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus é perfeito em todas as suas escolhas. Então não podemos discutir com Ele aquilo que Ele deixa ou faz acontecer. Isso é que Paulo está frisando aqui de uma maneira bem clara. Porque a gente pode ver aqui, como o objeto pode perguntar? Versículo 20. Por que me fizeste assim? E aí diz, não tem o oleiro, aí tem a imagem do oleiro, né? Direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra? E aí o que seria o vaso para a honra? Seria o eleito antes da fundação do mundo. E o vaso para a desonra, aquele que permanece nos seus pecados e que permanece na sua perdição. Porque a gente também tem que lembrar uma coisa fundamental. Deus usa de misericórdia para alguns, mas na realidade, qual é o merecimento que cada ser humano tem? O que cada ser humano merece de fato, por sua natureza e por seus atos? A perdição eterna, serem todos vasos de desonra. Mas só que a alguns, Deus demonstrou misericórdia, Deus demonstrou o quê? A sua graça. Então, é fundamental vermos isso aqui. E aí vem citado Isaías 64:8, onde é falada essa questão de Deus usar de misericórdia. E aí podemos ver, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quer dizer, aqui ainda é uma coisa muito interessante, que ele ainda continua falando sobre a questão da salvação dos israelitas, mas ele deixa de maneira muito clara aqui que o que acontece, que israelita de verdade é aquele que vive pela fé. E aí, nesse ponto, é uma coisa muito interessante também, que aí vem uma outra pergunta, já voltando para o versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, ou seja, como a gente viu no capítulo anterior, Faraó e tantos outros, né? Preparados para a perdição. Então quer dizer, por mais que vejamos injustiças no mundo atual, por mais que vejamos criminosos, por mais que vejamos pessoas perversas, por mais que vejamos pessoas incrédulas que negam a existência de Deus, que vivem no pecado e não querem confessar o seu pecado, não querem abandonar o seu pecado, esses Deus tem suportado com longanimidade, com paciência. Para que o quê? Para que sejam revelados quem? Os filhos de Deus. Para que sejam revelados os vasos de misericórdia. Porque está dito aqui, ó. Aí vem, ó. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Aí vem, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então é fundamental termos em mente aqui que assim como há eleitos, assim também há preteridos. E esses preteridos, ou seja, os não eleitos, eles permanecem nos seus pecados, eles permanecem seguindo o curso natural da sua culpa e da sua corrupção. Ou seja, da sua culpa do pecado original, mas também da sua tendência em seguir as suas vontades próprias. Então é fundamental isso para entendermos essa passagem que Paulo está falando aqui. Ao mesmo tempo que ele, no capítulo 9, ele fala sobre a tristeza dele de ver os judeus perdidos, de terem rejeitado Jesus, por outro lado, ele sabe muito bem que tudo está dentro dos planos de Deus. Tudo está dentro dos planos de Deus. Tudo está dentro da soberania de Deus. É fundamental isso. Então, para nós, é motivo de muito regozijo, como diz a Escritura. Motivo de muita alegria, motivo de muita felicidade, motivo de muita segurança, que apesar de passarmos por muitos problemas, sejam de que ordem for, seja de ordem financeira, seja de ordem social, seja de ordem do nosso interior, né? Com tristezas profundas que levam à depressão, com angústias e medos que levam à ansiedade, e a ansiedade pode gerar também mais tarde uma síndrome do pânico, mas isso tudo, nós temos o que diante de tudo isso? Um Salvador.
Cristo Jesus, eleito para nos salvar. E nós fazemos parte do grupo dos eleitos em Cristo Jesus. E esses eleitos em Cristo Jesus, nós que vivemos nisso, nós somos chamados para anunciar e trazer libertação aos outros. É a nossa segurança. É a nossa carta de liberdade, sermos eleitos. Que além de ter sido eleitos, nós fomos regenerados, ou seja, nascidos de novo. Nós fomos justificados. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós fomos santificados e seremos glorificados. Então, é fundamental isso na nossa mente, no nosso coração, de que há um recurso sempre para mim e para você. Há um recurso para mim e para você. De que quando estamos em profunda angústia, em profundo problema, em profunda dificuldade, quando clamamos a esse Salvador, Ele está conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, pastor, e a questão dos réprobos? A questão dos preteridos? Não sabemos quem são. Isso é fundamental você colocar isso no seu coração. Aqui só há uma realidade demonstrada de que há eles. Nós não sabemos quem são. Só apenas devemos pregar a palavra, seguir a palavra. E se por acaso, mas aquele que recebeu a Cristo como Salvador, mas aí de uma hora para outra saiu da igreja, de uma hora para outra se entregou às drogas, de uma hora para outra não quer saber de nada, de uma hora para outra foi para feitiçaria, foi para macumba, etc. Tal. Essa pessoa, só podemos entender o seguinte, que essa pessoa ela ainda não nasceu de novo. Ela ainda não nasceu de novo. Ela tem até seu último suspiro de vida para verdadeiramente se arrepender de seus pecados e entregar inteiramente sua vida a Cristo. Ela ainda não nasceu de novo. Ela ainda não é filha de Deus. Porque só quem é filho de Deus é quem se arrepende e crê no Salvador e permanece firme. Agora eu e você, e eu creio que você está aí, que crê no Salvador, já se arrependeu dos seus pecados, não olha para trás. Agora, se você que está me ouvindo aí ainda não entregou a sua vida a Cristo, confesse cada um dos seus pecados a Deus. Confesse cada um dos seus pecados a Deus. E aí o que vai acontecer? Depois de confessá-los, guarde no seu coração. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se quiser repetir e voltar ao vídeo, pode voltar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso. Eu não tenho habilidade para perdoar o seu pecado. Eu não tenho. Posso te perdoar, mas agora, purificar o seu pecado? Nunca. Nunca. Só quem pode purificar é Cristo Jesus. Por isso que ele diz, isso aí que eu disse agora, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí o que mais podemos dizer? Por quê? Porque Ele diz, eu sou o caminho. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quer dizer, então isso é fundamental. Ele diz isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, estar com Jesus é a melhor coisa. É Jesus. Jesus
te chama. Jesus te chama. Jesus te ama. Mas para que você consiga chegar a Ele, faça como todos chegaram. Pedro, quando viu Jesus, ele se dobrou diante dele e diz: eu não sou digno de estar diante de ti, eu sou pecador. E depois de ter passado tudo isso, né, ele já em outro encontro, ele chegou e disse o seguinte: olha, o Senhor chegou e disse: Pedro, tu me amas? Lá no Evangelho de João. Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. E depois de Jesus ter falado 3 vezes isso, sendo que a última ele já falou de uma maneira que Pedro pudesse entender de fato de verdade, ele chorou e dali a vida dele mudou. Então quer dizer, é fundamental isso. Arrependimento. Aí de repente você vai pensar assim: mas pastor, como eu posso demonstrar verdadeiro arrependimento em lugar de remorso? Aí é justamente isso, é a fé. É acreditar, é confiar, é entregar inteiramente as suas decisões a Cristo. Assim como eu entreguei e tantos outros servos de Deus entregaram. As demais coisas Ele vai cuidar. Isso é que é o mais importante, porque a maior dor da nossa alma é estarmos distantes de Deus. E como nos achegamos diretamente a Deus? Sem intermediários, confessando os nossos pecados diretamente a Ele. E crendo de fato de que Ele não é uma força. Deus não é uma força. Deus não é um conceito. Deus é uma pessoa. Por isso que Ele é chamado o Deus vivo. Que não podemos ver com esses olhos. Mas nós cremos, nós acreditamos pela fé. Isso é o mais importante de tudo. E quando guardamos a sua palavra no seu coração, ela nos dá um bálsamo. E quando recebemos toda a obra que Jesus fez na cruz, Ele nos limpa de todo o pecado. Por isso que cantamos alvo mais que a neve. E isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, o efeito duplo do Evangelho também é, né, uma justificação fundamentada na fé no Salvador. Aqui vamos. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aquele que nela crê não será confundido. Que maravilha, né? Não será confundido. Então nós vemos aqui nesses versículos, nesses 4 versículos aqui, outra vez a gente vai ver o que é a justificação. E a justificação é por onde? É pela graça. Justificação é pela graça. Justificação é pela graça, não há outro meio. E como nós tomamos posse dela, ou como nos apropriamos dela, Deus nos deu esse instrumento, que é o que é a fé. A fé é um dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Pois é dom de Deus. Que maravilha, né? Então, a gente pode perceber isso. E aí, aqui, o que o apóstolo mais chama atenção aqui nesse versículo é justamente isso. É que quando ele fala da eleição de Israel, é justamente isso. Israel se equivocou.
Israel buscava uma justificação, buscava uma justiça decorrente das boas obras que iria praticar, da sua observância das prescrições de Moisés. E a gente sabe que as prescrições de Moisés, elas tinham 3 aspectos, né? Você tinha a lei civil, que eram os mandamentos relacionados a como organizar o país e organizar a questão dos crimes e etc. Você tinha uma lei cerimonial, que era a lei do culto, onde era regulamentada todas as ofertas, toda a construção do tabernáculo e mais tarde do templo, todos os sacrifícios, todos os ofícios relacionados à tribo de Levi, tanto aos levitas quanto aos sacerdotes. Então, esses 2 aspectos da lei, das prescrições de Moisés, Cristo, o que acontece? Ele veio rompê-los, ele rompeu, ele retirou essa barreira quando ele veio a falecer, quando ele veio a morrer na cruz, que eu quero deixar bem claro, a morrer na cruz. O que acontece? O véu do templo se rasgou. Então, aquilo que fazia com que fosse a barreira entre israelitas e gentios foi retirada. Foi retirada. Então a gente, de uma maneira bem clara, já sabe, nós sabemos que agora a justiça não é aquela justiça que eles procuravam na lei. E a lei, na realidade, nunca justificou ninguém. Mesmo eles que estavam ali, eles tinham que viver pela fé. Assim como o pai Abraão viveu. Então, agora no caso, eles, o que acontece? Procuraram uma justiça por obras. Mas agora, a justiça é revelada por onde? Pela fé. Ela é revelada pela fé. E aí aqui entram, né, as doutrinas da graça, nesse ponto fundamental. Aqui entram as doutrinas da graça. E aí, antes de tudo, né, de entrar nas doutrinas da graça, aí eu quero mostrar, mais uma vez, eu vou recapitular aqui com vocês, o que a gente falou sobre justificação. Então aqui, ó, os pontos principais da justificação, né? Eu quero trazer aqui esse ponto fundamental. Então aqui, ó, primeiro de todas as coisas, né? Primeiro, a justificação é um ato de Deus, né? É um ato de Deus, ou seja, Deus é um juiz supremo que nos justifica, ou seja, ele retira-nos a nossa situação de ímpios, de pecadores não redimidos e nos torna justos, tá? E a justificação é o quê? É o ato de Deus declarar os pecadores culpados como justos. Ele justifica o ímpio. Justificação é usado como um termo legal e é o oposto de condenação. Já não somos mais condenados. Por isso que Romanos 8 vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, com a justificação, nós recebemos a adoção. E com a adoção, nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. E aí, outra coisa importante. Deus não justifica todos os pecadores, ou seja, todos os ímpios, né? Ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ele só justifica aqueles que têm fé em Jesus. E quem tem fé em Jesus? Aqueles também que de antemão ele escolheu antes da fundação do mundo. Mas ainda não é esse ponto. Então, outra coisa. Deus justifica pecadores, crentes, ao lhes imputar. O que significa imputar? Creditar ou atribuir a dívida deles à justiça de Jesus Cristo. Isso inclui a justiça de Jesus Cristo tanto na sua obediência passiva. O que significa? Sofrendo a ira de Deus no lugar dos pecadores, morrendo, como na sua obediência ativa, ou seja, toda a sua vida, desde criança, obedecendo ativamente a lei de Deus. Então, quer dizer, é essa justiça de Cristo a qual se refere a expressão justiça de Deus, revelada aonde? No Evangelho. E aí vem, a fé não é uma justiça alternativa. Não atribui méritos ao que crê, mas é um instrumento exclusivo da justificação. Deus justifica pecadores crentes, não lhes imputando como justiça a própria fé. A fé em si
ela não nos justifica, tá? O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputa-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, ou seja, toda a obra de Cristo, todo ser de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus, conforme está em Efésios 2:8, ou seja, uma fé que vem de Deus. Então, essa é a ideia da justificação. Então, isso é muito importante. Não é uma justificação por obras, mas é uma justificação pela fé. E aí eu não posso deixar de dizer que todos esses que são justificados pela fé são aqueles que receberam o quê? Que receberam a vocação eficaz. E o que seria isso? Uma graça irresistível. E aí, de novo, a graça irresistível ela tem a ver com o que, em primeiro lugar? Que a vontade de Deus é irresistível. Segundo, Deus quer a salvação dos eleitos, que somos nós. Deus gerou aqueles que quis, ou seja, Ele, através... Aí que está o ponto fundamental. A graça irresistível, ela gera um novo nascimento para que depois de estarmos nascidos de novo, nós venhamos a se arrepender e crer no Salvador. Só quem tem a capacidade de crer e se arrepender é aquele que nasceu de novo através da chamada eficaz, da graça irresistível. E aí, nesse sentido, o que acontece? Cristo, ao morrer, nos deu vida completa. Ele, de fato, morreu para nos salvar. E assim, essa salvação, ela é eficazmente aplicada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, isso é fundamental. E eu quero aqui falar mais outras verdades fundamentais, todas a partir desse texto que acabamos de ler em Romanos 9, que o versículo, os versículos aqui no final dizendo, porque não decorreu da fé e sim como que das obras. Agora, nós que recebemos pela fé, nós temos o quê? Cristo como nosso fundamento. Primeira epístola de Pedro, Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, vai dizer assim, a partir do versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Melhor ainda, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está assim escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é Cristo Jesus. Então quer dizer, nós que somos eleitos, somos chamados de pedras preciosas diante do Senhor. Quer dizer, na realidade, nem pedras preciosas, a pedra mesmo é Cristo. Nós só nos tornamos preciosos à medida que somos obedientes a Cristo. Porque Deus não viu em nós de antemão mérito nenhum. Pelo contrário, somos chamados de quê? De filhos da ira. Mas, devido à eleição e à misericórdia de Deus,
aí sim, fomos chamados de quê? Aí Pedro, aí de fato, Pedro não vai chamar de pedras preciosas, mas vamos ser chamados de. Aí aqui, ó, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, tá? Capítulo 2, continuando versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, não é pedra, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar essas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então é isso, né? Se antes eram merecedores da ira de Deus, já não somos mais. Verdade acerca da nossa eleição. Primeiro, é Deus quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos Deus. Segunda, a eleição é baseada no propósito de Deus e não naquilo que Deus viu antes, se viríamos ou não a crer. É o propósito de Deus. Terceiro, o homem sendo incapaz, Deus precisa sempre tomar a iniciativa para salvar. Quarto, a vontade de Deus sempre será realizada. Agora, acerca da preterição. Aí, quero concluir essa parte, já que a gente falou em todo esse capítulo sobre Esaú e Jacó, Faraó, vasos da ira. Então, vamos aqui. Preterição é o aspecto da doutrina da predestinação, onde Deus deixa alguns permanecerem nos seus pecados, recebendo justa condenação. Nesse sentido, a preterição é baseada na justiça de Deus, já a eleição é no amor de Deus. A predestinação tem dois lados, eleição e preterição. A eleição é ativa. Nós fomos ativamente salvos por Deus. Já a preterição ou reprovação é passiva. Deus simplesmente deixou os não eleitos, né, seguirem seu caminho de pecado. O salário do pecado é a morte. Assim, o preterido a quem Deus ignora está definitivamente condenado, e sua condenação é certa. Agora, vem de novo a pergunta: quem é o preterido? Nós não sabemos quem são. A Escritura não nos diz. Mas o que a gente sabe é que diante de tão grande eleição, nós, que somos gentios, em nossa maioria, não temos descendência judaica, né? Recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Porque agora, e aí temos dois versículos que são fundamentais para entendermos isso, essa questão que estão lá em Gálatas, né? Na Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas vai dizer o seguinte, a Epístola aos Gálatas. Ela vai dizer assim, Epístola aos Gálatas. Tudo isso no capítulo 3. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 7. Gálatas 3, 7. E versículo 26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui nós podemos ver a maravilhosa graça de Deus se manifestando na vida de cada um. Então, vamos aqui às nossas aplicações desse capítulo 9 por completo, né? As aplicações que a gente pode sugerir para a nossa vida, as nossas meditações, para a nossa vida hoje, né? Então a gente pode ver aqui. A primeira, a força da expressão compassiva de Paulo aos perdidos pode nos chocar e deve, como está nos versículos 1 e 3 desse capítulo 9. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se preferirmos não ir para o inferno, como podemos ser indiferentes quanto aos nossos vizinhos que estão no largo caminho que leva à destruição? Como isso, né, vai nos inspirar a orar e agir? Segunda,
Deus é totalmente soberano sobre a vontade do ser humano. Até mesmo os atos pecaminosos, ainda que Deus não os tolere, nem seja o autor do pecado, fazem parte do plano de Deus. Tá? Até o fato de que os santos anjos não caíram se baseia na eleição soberana de Deus. Devemos crer na doutrina da predestinação soberana de Deus com base no testemunho das Escrituras. Isso não é incompatível com a preocupação evangelística. Devemos evangelizar porque nós não sabemos quem são os eleitos. Deus ordena evangelizar e ponto final. Pois uma trata do fim e a outra dos meios. Como pode a confiança no fato de que Deus está no controle nos dar segurança, liberdade para proclamar fielmente o Evangelho? Não devemos tentar adivinhar quem são os eleitos de Deus dentre os não convertidos. Os favoritos podem permanecer não nascidos de novo, enquanto que os candidatos pouco promissores podem vir a ter a fé em Cristo. Como isso deve nos encorajar a pregar o Evangelho a todo tipo de pessoa? Então, apenas sejamos obedientes à pregação do Evangelho. Porque até o último suspiro a gente não sabe se a pessoa vai de fato nascer de novo ou não. Isso é o que é o mais importante para nós. Então, nesse vídeo aqui, não pretendo me alongar mais, já encerro por aqui, sendo que antes de encerrar eu quero fazer uma oração. Eu vou estar incluindo aqui os que mais têm participado das nossas lives e incluindo as famílias aqui, tá bom? Os que mais têm participado. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, coloco diante de Ti, Senhor, os que mais têm participado das nossas lives. Eu coloco aqui, Senhor, ó Deus, a vida, Senhor, do casal Rodolfo e Karen, que Tu continues abençoando grandemente a vida deles, que eles, Senhor, sejam a cada dia revestidos do Teu poder, revestidos da Tua graça, revestidos do Teu Espírito Santo, e que continuem com sede e fome de aprender da Tua palavra. Glorifique o Teu santo nome na vida deles, Senhor. Ó Deus, a cada dia, em tudo que fizerem, por onde andarem. Coloco também diante de Ti a vida do irmão Ailton e da irmã Lisonete, que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Tu visites a saúde do Teu servo Ailton, console ele a cada dia, fortalece a cada dia, que a sua fé seja vivificada, seja alimentada para a Tua glória, Senhor. Porque todos nós, Senhor, temos uma certeza de que o sangue de Jesus nos garante uma grande salvação, nos garante uma mansão celestial. Isso Te louvamos, Senhor. Toma em Tuas mãos também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, minha ex-aluna Lígia, glorifico o Teu nome sobre a vida dela, sobre a vida de seu esposo, sobre a vida de seus filhos e netos. Glorifico o Teu santo nome para a Tua glória, Senhor. Toma em Tuas mãos também, Senhor, a vida do Teu servo Paulo César. Ó Deus, fortalece a vida desse homem, fortalece a vida dele no seu trabalho, fortalece a vida dele junto aos seus filhos Valentina e Ezequiel, e principalmente, Senhor, toma em Tuas mãos a sua esposa Alessandra, Senhor, que passou por intervenção cirúrgica. Deus e Pai Todo-Poderoso, continue a cuidar desta família, cuidar principalmente da saúde de Alessandra, para que ela seja restabelecida de fato e de verdade, em corpo, alma, espírito, entendimento, vontade, emoções. Ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Opera a Tua graça, ó Deus Todo-Poderoso. Visita também, Senhor, o irmão Walter. Visita também a irmã Sônia. Visita também, Senhor, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a irmã Giselda. Visita, Senhor, para a Tua glória, a irmã Eda. Faz uma grande obra sobre a vida de todos esses enfermos, Senhor. De todos aqueles, Senhor, ó Deus, que têm sido alcançados por essa live, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, Senhor. Aqueles que têm acompanhado, Senhor, para a Tua glória. E assim Te agradecemos e Te louvamos. E coloco também aqui, Senhor, a vida da irmã Glória Leocardos também, Senhor, para a Tua glória, Jesus. Todos estes. E os que não mencionei um nome aqui, meu Deus. Ó Pai, continue abençoando grandemente, porque Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E se por acaso eu tenho esquecido, ó Deus, tem misericórdia de mim, perdoa-me, Senhor. Mas o que é de mais importante é que essa live venha alcançar o coração daquele que deseja viver o Evangelho genuíno de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Graças a Deus.